Queria convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 11, versículos 1 e 2. Livro de Juízes, capítulo 11, versículos 1 e 2. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Está ali na tela também, se você quiser acompanhar. A palavra de Deus diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e disseram: Não herdarás em casa. Amados, como o texto que eu li agora diz, ele fala que Jefté, na verdade, foi um dos juízes. Após a conquista de Canaã, quando Josué lidera o povo de Israel, e o povo de Israel conquista Canaã, e aí, após a morte de Josué, vem um período do povo de Israel, em que eles eram liderados por juízes. E Jefté foi um desses juízes, que liderou sobre Israel. E como a palavra de Deus diz, Jefté, ele era um homem valente e valoroso. Ele tinha, na verdade, então, atributos positivos, né? Se você chegar e falar para alguém, tal pessoa é uma pessoa valente e valorosa, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa de valor, é uma pessoa que tem um bom caráter, você está se dirigindo a essa pessoa e classificando ela como uma pessoa que tem atributos positivos na sua vida. No entanto, tem uma vírgula que fala: porém, contudo, ele era filho de uma prostituta. Observe que nesse caso específico, o problema não estava com ele. Se você olhar, simplesmente ele era vítima, ele sofria com as consequências do pecado do seu pai, Gileade. Não era nada relacionado a ele, mas sim em relação a um erro que foi cometido pelo seu pai, Jefté. Mas, mesmo sem ser culpado, mesmo sem ter culpa daquilo que aconteceu, ele sofreu com as consequências daquele ato do seu pai, que deitou com uma prostituta e com isso o gerou. Ele foi gerado a partir de um relacionamento extraconjugal que o seu pai, Gileade, teve com uma prostituta, e aí ele foi gerado. Então é importante frisar e ressaltar que o pecado, ele gera consequências. O pecado gera consequências. Mas ele não gera consequências somente para aquela pessoa que pecou. Ele gera também consequências para outras pessoas, que muitas vezes não têm nada a ver com a história, mas sofrem com as consequências dos pecados. Normalmente, essas pessoas são as pessoas que estão mais próximas de nós, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais. Eles sofrem muito com os nossos pecados. Então, vocês vão ver, a gente vai falar sobre isso aqui, que Gileade, mesmo sendo um homem valente e valoroso, o quanto ele sofreu
por conta dos pecados dos seus pais. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa tarde e noite. Sobre as consequências do pecado. E como nós, que somos igreja, temos que lidar com as consequências dos pecados. Tanto dos nossos pecados, que trazem consequências sobre as nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor, como eu disse, como também dos pecados de outras pessoas que trazem consequências sobre as nossas vidas. Na verdade, a culpa do pecado, ela é pessoal e intransferível. Se você olhar na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, a palavra de Deus diz: a alma, está ali no texto, a alma que pecar, essa morrerá. A culpa, ela é pessoal e intransferível. Mas as consequências, elas vêm também sobre a vida de outras pessoas. E vocês, nós, na verdade, precisamos pensar nisso. Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Que quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos trazendo consequências negativas, não só sobre as nossas vidas, mas também sobre as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, vamos falar assim, uma pessoa que é corrupta, certo? Uma pessoa que enriquece ilicitamente. E a corrupção hoje ela é um mal que assola o Brasil. A corrupção no Brasil está em todas as esferas de poder. No poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, nas empresas públicas, na sociedade. A corrupção é um mal que está muito presente no Brasil. Haja visto que nós temos aí Mensalão, Petrolão, Lava Jato. Uma pessoa que pratica a corrupção, se for descoberto o seu pecado, a sua corrupção, ela corre o risco de ser presa, ok? Você já parou para pensar o trauma que vai gerar nos filhos e na família, ter um pai preso, por exemplo? E aí chegar o filho na escola, que você sabe que criança fazem bullying mesmo, né? Chegar o seu pai é ladrão. Você já pensou no trauma que isso vai causar nos filhos, por exemplo? Pessoas que defraudam outras pessoas, pessoas que sonegam impostos, e com isso estão trazendo prejuízo para outras pessoas, que trabalharam, que ganharam seu dinheiro honestamente, e que estão sofrendo com as consequências daquela pessoa que defraudou. Por exemplo, um pai ou uma mãe que pratica um aborto, por exemplo, com isso assassinando gerações, assassinando aquela criança, assassinando os filhos daquela criança, assassinando os netos daquela criança. Quantos projetos, né? Quantos sonhos, né? Morrendo juntamente com isso. O pastor falou dessa questão da ideologia, e essa ideologia pró-aborto, ela também está presente na sociedade. A pessoa, por exemplo, que é bruto, que é estúpido, que é grosseiro, e aí sai destilando o seu ódio na família, nos amigos, na esposa, nos colegas de trabalho, nos filhos. Quantos traumas são gerados nessas pessoas que sofrem com isso? Eu não sei quem já teve a oportunidade aqui de lidar com um pai, ou com um chefe, ou com um amigo que é bruto, que é estúpido,
o quanto isso traz de traumas para a gente. Pessoas que agem dentro da igreja, semeando contenda, fofoca, divisão. Quantas pessoas se desviaram da igreja por conta disso? E estão hoje vivendo longe dos propósitos de Deus, porque alguém semeou divisão, alguém semeou contenda, alguém semeou fofoca dentro da igreja. Pessoas que usam drogas, bebem, fumam, envergonhando seus pais. Muitos, inclusive, filhos de cristãos, que têm esse comportamento, envergonhando seus pais. Muitos pais, inclusive, se mudam de lugar pela vergonha, né, dos vizinhos que conhecem e veem os filhos usando drogas, bebendo. Pessoas que cometeram abusos sexuais, por exemplo, e geraram traumas em pessoas. Muitas, inclusive, delas passaram a adotar um comportamento homossexual por conta disso, porque foram abusadas. Ou como o texto falou aí, no caso de Gileade, que num ato inconsequente, deita com a prostituta, com a garota de programa, e gera um filho bastardo fora do casamento, podendo gerar traumas no casal, né? Principalmente se acontecer um divórcio por conta disso, nos filhos que foram gerados por conta dessa relação, os filhos bastardos, muitas vezes contaminando o seu parceiro, a sua esposa, o seu marido, com doenças sexualmente transmissíveis. Então, chegou o tempo da gente parar para pensar um pouco nisso, né? Sobre as consequências dos nossos atos. Amados, Deus é bom. Deus é perfeito. Então, Deus, Ele é um Pai perfeito. Quando Deus pede para a gente, para não fazer algo, quando Deus proíbe a gente de fazer algo, na verdade, isso tem a ver com proteção. Deus, Ele quer nos proteger de passar por tudo isso. Então, é por isso que Ele proíbe. É por isso que Ele diz que não é para você fazer. Mas, mesmo assim, muitos de nós continuam fazendo. Se você está nessa situação, em alguma dessas situações que eu falei, ou alguma outra situação que eu não tenha falado, mas que você sabe que desagrada ao coração de Deus, o único comportamento que Deus espera de você é o arrependimento. É a mudança de atitude. É um arrependimento sincero. E Deus falou comigo que o arrependimento verdadeiro, ele vem de todo o coração. Como, por exemplo, o arrependimento daquela mulher pecadora, que ela chorava tanto nos pés de Jesus, que ela tinha que enxugar as lágrimas com o próprio cabelo. Um arrependimento da alma, um arrependimento sincero. E esse arrependimento, ele deve ser acompanhado de uma mudança de atitude. É você fazer a conversão, é você mudar, é você realmente se conscientizar e parar de fazer essas coisas. Agora, se você resolve, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que Deus não quer que você faça, você resolve por conta própria continuar fazendo, tem uma hora que Deus vai nos julgar. E aí vem o juízo de Deus. O juízo de Deus. Na verdade, se a gente fizesse o mal hoje, se a gente pecasse hoje e Deus nos corrigisse amanhã, talvez muitos de nós não fizessem. A questão é que Deus, Ele dá tempo para a gente se arrepender.
Quando ele está escrevendo para uma das igrejas da Ásia, ele fala: eu te dei tempo para você se arrepender. Deus está dando tempo para a gente se arrepender. Mas se a gente endurece, se a gente se ensoberbece, se a gente não abre os ouvidos, não abre o coração para Deus, para a vontade de Deus, tem hora que Deus vai nos julgar e Ele vai nos corrigir. Então, amados, aprenda uma coisa: o pecado, ele gera consequências. Isso a gente não pode, não é só você pecar. O pecado, todo pecado, ele gera consequência. Por mais que você se arrependa, por mais que você confesse o seu pecado, por mais que você convide Jesus para se tornar o Senhor e Salvador da sua vida e tenha a sua culpa perdoada por conta disso, mas tem consequências que mesmo após esse processo, elas vão permanecer. Por exemplo, uma pessoa que matou, vamos citar aqui um exemplo. Você matou uma pessoa, e aí você foi preso. Chegou na cadeia, você teve um encontro com Jesus, se arrependeu, confessou o seu Jesus como seu Salvador. Você foi perdoado? Sim. Mas você vai sair da prisão? Não. As consequências do seu pecado, elas permanecem. Elas permanecem. Então, eu queria fazer um apelo, eu estou fazendo um apelo para você nessa tarde. Que você deixe de ser inconsequente. Inconsequente. E que você escolha hoje deixar o pecado. Que você não faça como fez Gileade, que destruiu a família dele por conta de um pecado. Por conta de um pecado. Eu, por exemplo, amados, eu posso dar esse testemunho, eu quase botei tudo a perder em relação à minha família. Quase botei tudo a perder. Eu fui inconsequente. Porque a minha esposa, aqui todos conhecem a minha esposa, ela já era cristã, ela orava por mim, e eu, nas farras, na bebida, eu praticamente botei a minha família a perder. Por quê? Porque eu fui inconsequente. Inconsequente. Teve uma hora que o Senhor ele teve que me parar, e aí eu fiquei com síndrome do pânico. Eu não sei se aqui alguém já teve síndrome do pânico, um ataque de pânico. É uma sensação terrível. Você tem a impressão que está morrendo. E aí você vai para o hospital com taquicardia, suando frio. E aí quando chega lá você não tem nada, porque é espiritual. Mas Deus precisou fazer aquilo comigo, porque senão ou eu ia morrer, ou eu ia acabar o meu casamento. O meu casamento. E aí, nesse instante, eu entendi que realmente eu tinha chegado no fundo do poço e eu resolvi mudar de vida. E aí foi a minha conversão. E Deus, não é da noite para o dia, Ele foi restaurando. Ele foi restaurando o nosso amor, o nosso casamento. Ele foi restaurando todas as áreas da minha vida. Mas por quê? Porque eu tive um arrependimento sincero. Amados, então o que eu falei aqui primeiro é que o nosso pecado, ele gera consequências, não só sobre a nossa vida, mas sobre a vida de outras pessoas, e que nós temos que deixar o pecado. No entanto, muitas vezes, nós sofremos com a consequência não só do nosso pecado, mas também do pecado de outras pessoas, que foi o caso de Jefté. Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele não era filho da mesma mãe que eles, ele era filho de uma prostituta. Os seus irmãos, por conta disso, o rejeitaram, e ele teve que fugir de casa. Então, nesse caso, apesar de ele não ter sido o agente causador, ele acabou sofrendo com as consequências. Os seus irmãos, na verdade, eles o rejeitaram pela raiva que eles sentiram do próprio pai
que traiu a sua mãe com uma prostituta. E aí o fruto desse relacionamento, quem era? Jefté. Então seus irmãos descontaram nele a raiva que eles sentiram do pai. Então é muito comum nós sofrermos com as consequências dos pecados dos outros. Eu queria falar alguns exemplos aqui também. Por exemplo, uma pessoa que se esforçou para ser um bom pai, para dar uma boa educação para os seus filhos, para educar os seus filhos, mas os seus filhos estão nas drogas, estão no alcoolismo, estão no mundo. Sofrimento desse pai e dessa mãe, mesmo sem serem culpados por isso. Os filhos que sofrem profundos traumas psicológicos por conta dos divórcios dos pais. Então, eles não tiveram culpa do divórcio dos pais, mas eles sofreram traumas psicológicos por conta disso. O marido ou a esposa que foi traído pelo seu cônjuge, mesmo sendo sido fiel a ele, mesmo tendo sido fiel à sua aliança, mas foram traídos pelo seu cônjuge. Uma pessoa que foi passada para trás no trabalho, uma pessoa que foi passada para trás numa sociedade, traído por pessoas que ele confiava e que passaram ele para trás. Pessoas que foram injustiçadas, pessoas ou filhos que foram contaminados por doenças, por conta da imoralidade do seu cônjuge ou dos seus pais. Por exemplo, nós aqui fazemos um trabalho de apoio a instituições de caridade. E uma dessas instituições é a CAASA, que ela cuida de crianças, jovens e adolescentes portadores do HIV. E aqueles jovens e adolescentes, eles não foram contaminados por conta do pecado dele, mas eles foram contaminados por conta da imoralidade dos seus pais. E muitos deles foram abandonados pelos seus pais e pelos seus irmãos por conta da sua enfermidade. Alguém que perdeu, por exemplo, um ente querido, que foi brutalmente assassinado, ou vítima de um acidente em que, por exemplo, o motorista do outro carro estava embriagado e aí acabou perdendo um filho ou um ente querido por conta disso. Espíritos familiares que agem na linhagem por conta dos pecados praticados pelos pais. A gente não tem tempo aqui para falar sobre isso, seria necessário, né, a gente ter aqui só um dia para falar sobre isso. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre heranças espirituais, eu recomendo que você assista a pregação da pastora Tânia Tereza sobre o assunto. Você pode botar lá no Google, pastora Tânia Tereza, heranças espirituais, que ela realmente dá uma aula, inclusive com exemplos concretos. Pessoas que foram abusadas sexualmente, muitas vezes por aquelas pessoas que deveriam proteger, seus próprios pais, amigos, familiares, pessoas que deveriam cuidar delas. Ou, como o próprio Jefté do texto, que era um filho bastardo, fruto de um relacionamento extraconjugal e que foi rejeitado pelos próprios irmãos. Amados, uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: mesmo sem você ter sido culpado, nesses exemplos que eu falei agora, as pessoas que foram vítimas, elas não foram culpadas. Elas sofreram com as consequências de atos de outras pessoas. Mas ainda assim elas precisam tratar isso. Porque se elas não tratarem isso, elas vão acabar pecando. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jefté. Então, Jefté, o que é que acontece? Após a rejeição que ele sofreu dos seus irmãos, ele acaba fugindo. E ele se junta com pessoas, com homens levianos, segundo a Bíblia. Então, quando nós tomamos essa iniciativa de ir para o pecado, de nos desviar, não vai faltar pessoas
para estarem do seu lado. Pode ter certeza. Amigos para ir para o bar com você, beber. Amigos para irem para as casas de prostituição com você. Pessoas que vão oferecer ou até te dar drogas para você usar. Não tenha dúvida que se você tentar se afastar dos caminhos do Senhor, não vão faltar pessoas, homens levianos, para estarem ao seu lado. Aí o que é que acontece? Os filhos de Amon, os amonitas, eles declaram guerra contra Israel. E aí, os anciãos de Israel, eles vão até Jefté para chamar Jefté, para convocar Jefté, para liderar o povo de Israel para esse combate contra os filhos de Amon. Então, se você olhar no texto, no versículo 7, olha a resposta de Jefté. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Então, essa atitude demonstra que Jefté ainda estava magoado, ele ainda estava amargurado, ele ainda não havia perdoado os seus irmãos. E aí, os anciãos, eles insistem para que Jefté liderasse o povo de Israel na guerra. E aí, Jefté fala: se eu voltar com vocês e Israel vencer a guerra, vocês me colocam como chefe sobre a nação de Israel? E eles dizem que sim. A dor, amado, que Jefté sentiu por ser um filho bastardo, por ter sido rejeitado pelos seus irmãos, e pelo seu pai não ter feito nada, não ter defendido ele, porque o pai não tinha autoridade moral para fazer isso, foi tão grande que ele queria provar de todo jeito que ele tinha valor. Eu tenho valor. E aí, ele fala: não, se vocês me colocarem como chefe, eu vou com vocês para a guerra. Ele queria ser chefe de qualquer jeito, para provar para a sociedade, para provar para os irmãos que ele tinha valor. E aí, a ansiedade dele, por conta disso, era tão grande, que ele propõe, se você olhar aí no texto, nos versículos 30 e 31, ele propõe um voto absurdo, olha aí. Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E aí, ele volta, ele lidera o povo de Israel vence a guerra contra os amonitas, e aí quando ele volta para casa, quem é a pessoa que sai? A própria filha. E ele cumpre o voto, e ele sacrifica a própria filha, ele mata a própria filha. Por quê? Porque ele não tratou da ferida. A ferida estava aberta. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui acompanha futebol, se você tem um bom técnico, o que é que o técnico faz antes do jogo? Ele estuda o adversário. E ele olha os pontos fracos do adversário. Não, esse time aqui, esse lateral aqui, ele sobe muito. Então eu vou ganhar o jogo nas costas dele. Ele estuda os pontos fracos. Ou esse outro time, ele é ruim na bola aérea, por exemplo. Então eu vou ganhar o jogo na bola aérea. Satanás é assim mesmo. Satanás, ele não tem dó. Ele não tem pena. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele só bate lá. Eu fico imaginando quantas vezes Jefté deve ter ouvido falar: a sua mãe é uma prostituta. E o trauma que isso causou na vida dele. É por isso que nós temos que tratar e curar as nossas feridas. Amados, se você tem algum problema, peça ajuda. A igreja está aqui para isso, para te ajudar. Não fique com vergonha.
procure, marque um aconselhamento com o pastor e peça ajuda. Só Satanás tem interesse que você fique calado. Procure ajuda. Amém? Jefté, ele não tratou a ferida e ele acaba matando a própria filha por conta disso. Amados, quantas coisas nós temos matado porque nós não tratamos as nossas feridas? Quantos casamentos, quantas famílias destruídas, quantos negócios destruídos, quantas igrejas divididas, porque nós não tratamos as nossas feridas. Nós temos que tratar as nossas feridas, nós temos que resolver essas questões que tiram a nossa paz um quanto antes. Se você olhar, como eu falei lá no início, dos pecados que nós cometemos, você vai perceber que muitos desses pecados, a raiz desses pecados está justamente nessas feridas abertas e que não foram tratadas. Então eu queria falar, além dessa questão que eu falei de pedir ajuda, de pedir apoio à igreja, à liderança da igreja, falar também de outras atitudes que nós devemos ter quando nós somos afetados pelos erros de outras pessoas. A primeira que eu queria falar é sobre a intercessão. Intercessão. Então, se você, por exemplo, tem um filho que está nas drogas, que está no homossexualismo, que está no mundo, como é que você vai ter paz se você é um pai? Você é cristão, pai cristão, por exemplo, e você tem um filho nessa situação, como é que você vai ter paz para trabalhar, para fazer a obra de Deus? Mas você não tem como entrar lá na cabeça de seu filho e botar o evangelho na cabeça dele. Ele também tem a liberdade de fazer as escolhas dele. E aí, qual é a arma que você vai utilizar nesse caso? A intercessão. Você vai interceder por aquela pessoa, Você vai orar para que Deus possa converter o coração da minha pessoa, daquela pessoa. Eu falei aqui, por exemplo, do meu caso, né? A minha esposa, na verdade, ela não só intercedia, como ela pegava de galera, né? Aí juntava ela, as tias, as primas, os pais, e todo mundo orando e intercedendo por minha vida, sem cessar. Até que um dia eu me converti. Você, mulher, e você, marido, que a sua esposa ainda não se converteu, qual é o caminho? A intercessão. Você interceder por ele. Por ele. Uma vez eu participei de uma escola, e nessa escola que eu participei, o devocional diário era sobre o livro de Neemias. E aí no primeiro dia, era Neemias 1, né? Eu quando li Neemias 1, eu coloquei lá no meu diário de anotação. É um manual de intercessão. Em Neemias 1, você tem dicas poderosas de como você pode fazer uma intercessão eficaz, que alcança, que atinge o alvo. Então, se você quiser olhar aí, Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, fala assim, ó, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Então, o que é que você vai fazer? O coração do intercessor, ele tem que ser movido pela compaixão. Ele tem que se identificar com o sofrimento de outras pessoas, em especial aqueles que estão perto de nós. E ele vai interceder, jejuando por aquela pessoa, orando por aquela pessoa e chorando por aquela pessoa. Deus não resiste a um coração quebrantado. Pastores e líderes que querem viver um avivamento
em suas igrejas, em seus ministérios, os ministérios dos quais vocês são líderes. Qual é o segredo? A chave está em Joel 2,17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróprio, para que os gentios o dominem, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? O coração do intercessor deve ser um coração quebrantado, que chora por vidas, que chora por almas, que tem compaixão, que chora com os que choram. Aí, se você olhar em Neemias, a gente seguindo, no capítulo 6, ele fala o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço, perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, outra questão na intercessão é a confissão de pecados. É a confissão intercessória de pecados. É você se colocar na brecha, tapando o muro por uma pessoa, por uma família, por uma cidade, confessando os pecados daquela pessoa. Eu queria só citar um exemplo. Meu pai, uma vez ele comprou um apartamento. E aí, ele comprou esse apartamento financiado. E aí foi naquela época do plano Collor, da hiperinflação, E aí, as prestações começaram a aumentar. E aí chegou um ponto que ele não conseguia mais pagar as prestações. O que ele fez? Botou a causa na justiça. Meu pai comprou esse apartamento em 1990. E ele estava com essa causa na justiça, se eu não me engano, desde 96, se eu não me engano. No ano de 2015, eu participei, e teve um momento que nós nos reunimos para confessar os pecados dos nossos pais. Isso foi no sábado. Quando foi na terça, meu pai ganhou a causa na justiça. Então, isso tem poder, isso toca o coração de Deus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala, a gente ensina que a gente deve orar assim: perdoa os nossos pecados. Não só os meus pecados, os nossos pecados. Os pecados também das pessoas que estão ao nosso redor. E por fim, se você lá olhar no versículo 8 e 9, a palavra diz assim, Neemias 1, 8 e 9. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis e vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Traga à memória de Deus a bondade dele. Traga à memória de Deus as alianças, as promessas que ele fez. Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Então, quando você estiver intercedendo pela pessoa, fala: Senhor, lembra das promessas que o Senhor fez para Abraão, que o Senhor daria para ele e para a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Lembra do concerto que o Senhor estabeleceu com Abraão. Lembra de quanto Jesus sofreu na cruz, por amor das nossas vidas, por amor dessa pessoa. Lembra que o Senhor falou na tua palavra, que onde abundou o pecado, vai superabundar a tua graça. Apele para a bondade de Deus, porque Deus é bom. Amém? Então, essa seria a primeira arma, se você realmente está sofrendo com as consequências dos pecados de outras pessoas, a intercessão. Outra arma é o perdão. O perdão. Observe que no caso de Jefté, todas essas consequências vieram por quê? Porque ele não perdoou os seus irmãos por aquilo que eles fizeram. Então, na oração do Pai Nosso,
que muitas pessoas oram, muitas pessoas rezam, sem nem parar para pensar, né, no que estão dizendo. E tem lá, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas aí, tem que perdoar uma pessoa e elas não perdoam. Então nós temos que perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Tem alguns casos que não é fácil, mas o perdão, ele é um mandamento. Nós temos que seguir o mandamento. Então, amados, se você quer tratar as feridas, se você quer superar os traumas que foram abertos por conta do mal que fizeram contra você, os seus pais, os seus irmãos, ou quem quer que seja, perdoe essa pessoa. Perdoe essa pessoa, libere perdão para ela. Ainda que você não esteja sentindo vontade de perdoar essa pessoa, ainda que você esteja com raiva dela no seu coração, mas libere a palavra, eu perdoo tal pessoa. Perdoe essa pessoa que te fez mal. Uma outra atitude que nós temos que ter para lidar corretamente com as consequências, com os erros dos outros, é a reconciliação. Então, em alguns casos, o Senhor não vai querer apenas que você perdoe a pessoa. Em alguns casos, Ele vai querer que você se reconcilie com aquela pessoa. Principalmente se aquela pessoa é alguém da sua família, é alguém que é próximo a você. Lógico que nem sempre é possível, às vezes a pessoa já morreu, às vezes a pessoa não quer se reconciliar com você, mas sempre que for possível, busque a reconciliação. E aí eu queria fazer um apelo especial, que seria a reconciliação entre pais e filhos. Entre pais e filhos. Se você abrir aí em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, a palavra diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é uma das principais causas de maldição. A rixa, a desavença, a separação, a briga entre pais e filhos. Nós que trabalhamos com aconselhamento pastoral, sabemos, a maioria das vezes, qual é a raiz de tudo? A orfandade. Pais que abusaram, pais que abandonaram, pais que rejeitaram, filhos brigados com os pais. Satanás, se tem uma área que ele investe, é nessa, na paternidade. Porque ele sabe que Deus é pai. E ele quer macular a sua imagem que você tem de Deus, porque Deus é pai. Então, se você não tem um bom relacionamento com o seu pai, se você é brigado com o seu pai, se seu pai te abandonou, se seu pai te rejeitou, se seu pai cometeu abusos com você, abusos físicos, abusos morais, abusos sexuais, eu apelo para que hoje você libere perdão para o seu pai. Não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas se você for com Deus, Ele vai te dar força. Perdoe o seu pai, se reconcilie com ele. Nessa questão de reconciliação, nós somos sempre chamados para andar no caminho oposto. No caminho oposto à afronta, no caminho oposto à perseguição, no caminho oposto à afronta de outras pessoas. Então, o que é que Jesus ensinou? Se a gente amar apenas o que nos amam, os publicanos e os fariseus não fazem as mesmas coisas, não fazem a mesma coisa. Nós temos que amar e orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o chamado para o cristão. Essa é a lei do amor. O amor, amados, é uma lei que está acima de tudo. E que faz você amar, inclusive, essas pessoas que te fizeram mal. Outra atitude esperada, se você realmente quiser lidar de uma forma correta e vencer essas feridas, é você saber quem você é em Deus. Jefité, ele agiu dessa forma
porque ele não sabia quem ele era em Deus, não sabia. Mas deixa eu te falar uma coisa, o seu valor não está no que você faz, não está. O que você faz é importante para Deus. Deus, ele se interessa por tudo em nossas vidas, inclusive por aquilo que a gente faz. Mas o seu valor diante de Deus não é naquilo que você faz. Na verdade, o seu valor diante de Deus está em quem você é. Isso é uma condição intrínseca. Não depende de nenhuma outra condição. O seu valor está em ser filho de Deus. Então, uma pessoa te rejeita, uma pessoa te insulta, uma pessoa atrai a sua confiança. Qual é o segredo? Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu tenho crido. Tudo isso está acontecendo, mas Deus me ama. Deus não me trai. Deus não me abandona. Você saber que você é filho amado de Deus. Que é filho de amado de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Nada para ninguém. Você não precisa, para demonstrar que você tem valor, provar nada para o seu chefe, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus amigos. Você não precisa provar nada. Deus, ele ama você do jeito que você é. Lógico, se você está no pecado, aí sim você deve procurar consertar a sua vida, como eu falei. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Eu quero que você entenda isso, que você saia com esse entendimento hoje aqui, de que vocês são amados por Deus. Que vocês são filhos amados de Deus. Acima do cargo que você exerce, acima da sua profissão, acima da sua posição social, acima da cor da pele, acima de qualquer outro aspecto, vocês são filhos amados de Deus. E o diabo, ele é sujo. Ele vai tentar roubar essa identidade. Ele vai tentar dizer que não é, de que você não tem valor, mas tenha consciência de que você é filho amado de Deus. Deus, ele supre todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Você não precisa competir com outras pessoas para provar que você é melhor, para provar que você sabe mais. Não precisa. Deus, ele conhece seu trabalho, ele sabe o que você faz, ele te reconhece, ele valoriza o que você faz. Não precisa competir para mostrar que sabe mais do que os outros. Se tem uma pessoa que faz algo melhor que você, glória a Deus por isso, que bom. Melhor ainda se for seu discípulo. Melhor ainda se for liderado por você. Porque você contribuiu para a construção dessa pessoa. Se Deus abençoa um irmão seu, alguém da igreja, alguém da sua família, não fique com inveja daquilo. Não seja como aquele irmão do filho pródigo, que ficou com inveja porque o pai deu um bezerro cevado para o filho. Amados, Deus é bom, Deus tem tudo para dar para todos. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata do mundo. Você não precisa se preocupar com isso. O que é seu está guardado. Então você não precisa ficar olhando para as coisas dos outros. Deus é bom e Ele vai te dar aquilo que você precisa. Então se alegre com as conquistas do seu irmão. Se alegre com as vitórias do seu irmão. E por fim, se você quiser vencer, tudo isso que eu falei é importante, mas sem Jesus você não vai conseguir. Jesus, ele é o caminho que vai sarar essas suas feridas, que vai te levar até o coração do Pai. Amados, eu gosto muito, assim, eu sou uma pessoa, procuro ser bastante equilibrado, e eu acho que a psicologia é uma bênção para a humanidade. Existem psicólogos muito competentes. Eu, por exemplo, uma vez fui para um psicólogo, que foi muito bom para mim ter ido para ele. Ele resolveu o meu problema em 2 sessões, com uma pergunta. Mas tem coisas que é só Jesus, não tem para onde correr.
Eu, por exemplo, sendo bem sincero, eu não acredito que uma pessoa possa perdoar um pai que rejeitou, que abandonou, que espancou, se não for através de Jesus. Eu não acredito, sinceramente. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de cuidar de pessoas que estavam fazendo atendimento psicológico por conta de traumas há muitos anos, e Jesus, 2 horas, ele entrou no negócio e resolveu a parada. Então, se você quiser curar a sua ferida, convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para entrar no barco da sua vida. Convide Jesus para entrar no seu casamento. Convide Jesus para entrar na sua vida financeira. Convide, abra o seu coração para Jesus entrar. Porque tem coisas que só Ele pode curar. Eu, por exemplo, eu queria citar meu exemplo. Eu perdi, amados, a minha mãe com 9 anos de idade. Imagine, minha mãe morreu de um câncer de colo do útero. Eu tinha 9 anos, o meu irmão tinha 12 e minha irmã mais velha 16 anos. Pense uma pessoa boa, era minha mãe. Uma pessoa doce, uma pessoa carinhosa. E eu perdi a minha mãe. O trauma de eu ter perdido a minha mãe foi tão grande que Deus estava colocando no meu coração. A gente morava num apartamento e do dia em que minha mãe morreu até o dia que eu fui morar em outro apartamento, aquele período apagou da minha memória. Eu não consigo lembrar de nada. Eu me lembro do dia que ela morreu e eu me lembro do primeiro dia no novo apartamento. Mas nesse intervalo eu não lembro de nada daquela época. Tão grande foi o trauma de ter perdido a minha mãe. Mas Jesus, Ele curou essa ferida. E hoje eu sou curado. Sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho um pai, que é mãe, que cuida de mim e que supre todas as minhas necessidades. Então entregue o seu coração, entregue o seu caminho a Jesus e deixe Ele curar as suas feridas. Amém? Glória a Deus. Amados, então se essa palavra falou no seu coração, eu queria agora pedir que você não se importasse com o seu irmão que está aí. Não se importe, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu tenho muitas áreas na minha vida que eu preciso melhorar, eu tenho consciência disso. Não se importe. E você reconhece que você precisa deixar algum pecado. Você tem consciência que isso pode trazer consequências adversas para a sua vida. Ou se você, de repente, tem uma ferida de um trauma, de um abandono, uma tristeza, uma decepção, uma traição. Eu queria agora que você viesse aqui na frente, tá bom? Vem aqui na frente, não se acanhe, não fique com vergonha. Vem aqui no altar do Senhor, porque eu queria orar por você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Desde quando eu te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas vidas ao Senhor, Pai. E queremos orar para que o Senhor possa abençoar, Senhor, essas vidas, Pai. Abençoar, Senhor, cada família, cada casamento, ou, Senhor, cada igreja aqui representada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu oro agora em especial, Senhor,
por aquelas pessoas, Paizinho, que estão vivendo em desacordo com a sua vontade, que estão, Senhor, estão em pecado, e talvez o Senhor já tenha chamado, já tenha confrontado, já tenha, Senhor, chamado ao arrependimento, e elas têm relutado, Senhor, elas têm preferido, Senhor, se entreter com o mundo. Meu Deus, eu oro agora para que elas venham se posicionar, Senhor, para que haja posicionamento na tua igreja, Senhor, de que reino eles querem fazer parte, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor ministre no coração deles, que o caminho é estreito, Senhor, que o caminho que leva à salvação, ele é estreito, e poucos são que os acham, e que nessa noite, nessa tarde, eles venham decidir, Senhor, andar em seus caminhos. Meu Deus, talvez tenham pessoas, Senhor, meu Deus, que estão com uma mordaça, que elas venham procurar, Senhor, ajuda, que elas venham procurar os pastores, que elas venham tomar coragem, Senhor, para abrir, Senhor, o livro, Senhor, da vida delas, e falar, Senhor, e contar com o apoio da igreja, em nome de Jesus. Dá coragem para essas pessoas, para que elas venham buscar aconselhamento, para que elas venham confessar, para que elas venham abrir, Senhor, o coração, em nome de Jesus. Paizinho, nós oramos também por aquelas pessoas, Senhor, que estão traumatizadas, que foram abusadas, meu Deus, que sofreram com abusos psicológicos, abusos físicos, Senhor, foram espancadas, meu Deus, foram abandonadas. Meu Deus, que os pais saíram de casa, o pai ou a mãe saiu de casa e foi morar com o amante, e que gerou filhos bastardos, em nome de Jesus, que elas venham hoje perdoar, Senhor, que elas venham perdoar esse pai e essa mãe hoje, Senhor, em nome de Jesus, que elas deixem na cruz agora, que elas deixem na cruz agora todo o trauma, Senhor, por terem sido abusadas, que fiquem na cruz agora, que seja deixado na cruz agora, em nome de Jesus. Meu Deus, pessoas que foram traídas, pessoas, Senhor, que estão carregando, Senhor, esse peso, que elas venham entregar para o Senhor. Amado, eu peço que você entregue agora esse sentimento para o Senhor, essa raiva que você sente, essa culpa que você sente, esse ódio que você sente, entregue agora para o Senhor. Deixa Jesus entrar no seu coração, deixa o Espírito Santo curar essa ferida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que venha haver reconciliação no meio do teu povo, para que filhos abandonados, pessoas traídas, venham perdoar, venham se reconciliar. Eu oro para que venha haver reconciliação. Nós oramos em concordância, Senhor, para que venha haver testemunhos, Pai, de reconciliação entre pais e filhos, entre maridos e esposas, entre irmãos que não se falam. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, talvez tenham pessoas aqui que estão sofrendo, Senhor, mães, pais, filhos que estão sofrendo, maridos e esposas, porque estão com os filhos nas drogas, estão com os filhos no homossexualismo, estão com os filhos, Senhor, no lesbianismo, estão com os filhos, Senhor, no alcoolismo, estão com o marido, Senhor, no alcoolismo, em nome de Jesus, estão com os pais, com os familiares no mundo, que não conhecem ao Senhor, e nós queremos, como igreja do Senhor, orar, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa alcançá-los, para que a tua graça possa alcançá-los, para que eles venham se converter, em nome de Jesus. Entregue agora, amados, a vida, Senhor, daquela pessoa, aquela pessoa pela qual você tem orado, aquela pessoa pela qual você tem lutado, clamado, que você entregue a vida dela ao Senhor agora.
Xarama. Em nome de Jesus. E que a tua graça venha alcançá-los, que eles venham se converter. Em nome de Jesus. E por fim, Senhor, nós oramos para que nós venhamos entender, Paizinho, quem nós somos no Senhor. Eu oro que o Senhor ministre um arrependimento verdadeiro, Senhor, agora, no coração do teu povo. E que o teu povo venha entender que eles são amados pelo Senhor, que eles são filhos amados pelo Senhor, independente do que eles fazem, independente da profissão, do cargo, que eles são filhos amados pelo Senhor. Ministra agora, Senhor, no coração deles, Senhor, a identidade de pai, que eles venham entender, Senhor, que eles são filhos amados pelo Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Guarda os teus filhos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.